Desculpa, gente. Agora tá ok? Obrigada pelo retorno. Então, fiquei falando aqui, mas tudo bem. Eu falei, gente, que o ego, né, chegou essa questão para mim essa semana a respeito de que se o ego ele é um componente, né, do nosso processo, né, de despertar, por que não conviver com ele, né, após o despertar? Após o despertar, você não vai querer saber do ego, né? O ego vai perder a força vai se dissolver, porque a força da presença, né, é tão evidente que a ilusão se dissolve, não tem mais como o ego persistir nisso, né? Você não vai mais dar bola para ele, não vai dar mais importância, né? Mas isso é gradativo, não é imediatamente, né? Porque existe um processo de despertar onde a pessoa tem percepção da presença, porque a presença ela sempre é, né? Mas ela não desperta de vez. É um processo gradativo. Chega num momento realmente em que tudo se encaixa, né? Que é o despertar pleno. Mas até então são flashes, né? São pequenos satoris que a gente fala, né? Que a pessoa vai se percebendo, mas ainda não está totalmente desperta. Ela vai e volta. Nesse ir e vir, o ego ainda existe, né? O ego ainda persiste, ainda tenta manipular, ainda tenta se manter vivo, né? Mas chega um momento em que isso não vai mais acontecer, né? A pessoa ela vai deixar de lado, vai se desapegar, se identificar realmente desses padrões, né? Ela vai se libertar. A gente fala de se libertar, liberta da ignorância, e a ignorância é justamente o apego à ilusão, né? Aquilo que você não conhecer verdadeiramente, né? Vou deixar o microfone aberto. Agora? Então, gente, é isso. Eu queria dar início ao satsang com esse gancho, né? Agora eu fico aqui aguardando vocês fazerem colocações, né? Ou então questões, né? Pode ser a respeito de outra coisa também, a respeito do despertar. Mas eu achei isso interessante, porque eu vejo isso como um medo, né, de deixar de ser, né, de deixar a individualidade, e também um apego, né, àquela imagem que se criou, né, para si, né, apego aos conceitos, né, aqueles parâmetros que a pessoa vem usando, né. Então, talvez a pessoa ache meio que impossível deixar de seguir isso, né, de viver com esses parâmetros, com esse ego, né? Então é isso. E aí? Viver com o ego ou não? O ego é uma coisa que é legal de se continuar vivendo com ele, né, iludido, porque o ego é a ilusão, né? O verdadeiro eu é a realidade, é o real, é paz, é verdade, é amor, né? Conviver com o ego seria se manter ainda nesses padrões de sofrimento, de dor, de confusão, de conflito. Eu acho que talvez esse seja realmente uma dúvida que as pessoas têm, porque elas estão tão envolvidas, né, por esses padrões, que como viver sem isso, né? Está tão apegado, tão enraizado, que fica difícil
A pessoa se vê sem ego. Está tão acostumado com o sofrimento, com a dor, com a confusão, que acha isso meio complicado viver sem isso. Ela vai deixar de existir, será que ela pensa assim? Chega um Oi. momento... Oi, pode falar. Não, porque o ego é a identificação com o pensamento, né, Mariana? Mas é difícil, uma técnica de como a gente ficar presente, porque o pensamento, ele vem direto, e a gente se identifica. Então, para mim, é muito difícil ficar presente e não pensar. Mas não é não pensar, né? É não se identificar com padrões que realmente te levam ao conflito, te levam ao sofrimento, à dor, né? Porque pensar, durante a meditação, né, quando a gente está meditando, quando a gente está realmente no processo, no estado meditativo pleno, realmente não existe uma criação de pensamentos, você se torna uma taça receptiva, né? Você não vai ficar criando, nem ficar indo com os pensamentos. Agora, fora esse estado de silêncio absoluto, né? Você está no mundo, diante das circunstâncias, envolvida por pessoas, por sentimentos e emoções, que você vai estar pensando constantemente, né? Então, não é deixar de pensar, é deixar de se identificar com aquilo que não é você. E o que não é você? É o que te traz desconforto, que te traz conflito, que te traz confusão. É quando um pensamento te deixa aflito, como afastá-lo, não é afastá-lo, aceitá-lo, né? Não sei como seria. Você tem que identificar quem está pensando. Quem pensa? Quem sou eu? Vou voltar o foco para a presença. Certo. E lembrar de que você não é aquele pensamento, que aquele pensamento, ele vem, mas ele não é você. Ele não faz parte do seu ser. Ele foi criado diante de uma memória, né, de um condicionamento, né, de algo que você viveu ou de algo que você espera, de um desejo, né? Então ele não é você, porque a presença, ela é paz, ela é silêncio, né? Então ela é moldada de acordo com, aliás, a mente, ela é moldada de acordo com o que você coloca nela, né? Então esses pensamentos é que trazem conflito, confusão, porque eles são apegados a esses condicionamentos lá do passado. Então, você tem que focar naquilo que é real, que é a presença, que é a paz. Focar no seu coração. Manter o coração em foco. Porque aí... Através... Pode falar. Não, porque, por exemplo, outro dia eu vi você dando uma entrevista, você falou da respiração, né? Não, do silêncio, mas assim, por exemplo, para eu sair desse conflito, eu respiro, porque eu queria ter uma técnica para não ter para ir para a presença, entendeu? Entendi. Pois é, a meditação, ela ajuda muito, porque ela ajuda a acalmar essa mente que fica, né? Esses pensamentos que vão e vêm, que vira esse turbilhão, né? Então, a respiração seria uma maneira de focar a mente. Porque a mente, ela tem uma característica, uma peculiaridade. Ela não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está focado na sua respiração,
o pensamento vai embora e você está focado na respiração. Se você está focado no eu sou, no seu coração, o pensamento também vai embora. Então, essa é uma técnica, né, que a gente pode utilizar. Algumas pessoas não veem necessidade de técnica, mas eu acho que para algumas pessoas ajuda, porque a mente delas está muito tumultuada, né? Então, a meditação, o foco na respiração, né? Tem algumas pessoas que usam ponto na parede, uma mandala, uma vela, a chama de uma vela. Tem várias técnicas, mas a da respiração é a mais básica, a mais simples, né? Certo. Foca a sua mente no ir e vir da respiração, né? Respira apenas pelas narinas, né? Que aos poucos você vai serenando a mente, né? Sem esforço. É sentar para meditar, não é sentar com o objetivo de alcançar alguma coisa, mas de estar em paz, de estar em serenidade, em contato com a presença em você. Uhum. É sentar e absorver, se tornar receptivo para o universo, né? Aí, com isso, os pensamentos tendem, né, a irem embora, a irem se afastando. E esse silêncio, ele vai se expandindo. O silêncio que existe entre um pensamento e outro, ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que você nem lembra mais da respiração, não lembra de pensamento, não lembra de nada, esquece do corpo, esquece de tudo, né? Aí é só a presença, aí você só é presença, né? Tudo mais perde a evidência. É como precisa ter um treinamento, não é um treinamento, né? Mas aos poucos isso vai acontecendo, né? Vai. E precisa ter uma persistência, porque algumas pessoas entram em meditação facilmente, outras não. Então é preciso ter um horário, né, para a pessoa ir criando um hábito, né? É igual o remédio, a gente não tem que tomar ele nas horas certas, certinho para ele fazer efeito. A meditação também precisa de ter uma disciplina, não rígida, né? Mas para você ir criando o hábito de encontrar esse silêncio dentro de você. Porque aí, com o tempo, isso aí passa a ser automático. Você não precisa mais se sentar para meditar. Você vai estar em meditação durante o tempo todo, porque é um estado de observação também, né? Então, você vai, esse hábito, ele vai criando esse estado, né, de harmonia, de bem-aventurança, né? Esse silêncio interno passa a ser constante. E isso não demanda esforço, tá? Demanda foco. A pessoa precisa aprender só a focar, né? A não se deixar levar pelos pensamentos, né? A focar no eu sou, a focar no coração, ou então a focar na respiração. É ficar se observando também, né, Maria? Isso. Sem cobrança, sem culpa, né? Sem se julgar, né? É numa postura de aceitação, de receptividade. Porque você também tem que aceitar o pensamento, assim, tipo, ele veio, mas não adianta Lutar contra ele não vai, lutar com exatamente isso. não vai dar certo, porque ele aí vai querer se manter ali, né? Vai criar uma briga, né? Então, o melhor é você voltar a mente para outro foco. Larga o pensamento para lá, porque é você que dá importância a ele. Se você não dá importância a ele, ele se dissolve, ele vai embora, né? Ele passa por você, mas não permanece. A única coisa que vai permanecer é a presença, né? É esse silêncio. Isso permanece, porque é a única coisa real. O resto não é. O resto faz parte do processo, faz parte, mas não é. Então, você precisa apenas aprender, né, a se observar, aprender a tirar daquilo que passou, o que ressoa em você, como aprendizado, e deixar aí.
Certo. Certo? Certo, né? E não é... Vamos fazendo, tem que ficar constante essa observação, Sim, né? Porque é uma avalanche de pensamento. sim. Faz parte. É o processo, é isso, né? Então, é o processo de identificação e depois de desidentificação. Você observa, percebe, aprende e deixa embora. Então, a técnica é se observar, deixar vir, não reter nada. Deixar ficar só com o que permanece, só a presença permanece. Certo. Ok? Uhum. Boa tarde. Oi, Edu. Dá para ouvir? Pode falar mais alto, tá baixinho demais. Deixa eu ver. Dá para ouvir agora? Agora melhorou. Questão da presença, né? Uhum. Essa presença é um sentir, né? Só um minutinho, Edu, que eu vou botar o fone aqui, porque esse som não tá muito bom. Pode falar. Dá para ouvir? Agora tá bom. É questão da presença, né? Uhum. Essa presença é um sentir, né? Você não pode vê-la porque você é, Sim. no caso é ela, então você não pode vê-la. Então a presença é um sentir. É um sentir, um perceber, né? Agora, eu queria colocar uma minhoca na cabeça de vocês. A gente não pode ver a presença em nós mesmos, mas nós podemos Exato. ver a presença através do outro, porque o outro somos nós também. Então, nós podemos ver a presença em tudo que existe, porque o observador e o observado são o mesmo, dentro e fora é o mesmo. Então, tudo o que nos acontece vem para apontar para dentro de nós mesmos. Apesar de a ilusão é a interpretação que a gente faz disso, certo? Porque a nossa interpretação ela é limitada, porque ela é condicionada. Mas nós podemos nos ver através do outro. O outro existe? O outro somos nós também. Se tudo é um, né? Não existe dois, né? Não existe dois. Então, nós não podemos ver a presença através de nós, em nós mesmos, mas nós podemos perceber e vê-la no outro. Podemos vê-la e percebê-la na existência, porque ela é tudo que há. Essa é a não dualidade, né? É a unidade, né? Só existe isso, só existe consciência. É porque você, não sei se você já viu algum vídeo de Rupert Spira, não sei se é Spira ou se é Spira, Certo. que eu acho que é o cara que mais explica, assim, daquela maneira que a gente possa entender. Isso aí, ele fala, quando você olha para o céu e diz que o céu está azul, você foi lá, você botou sua atenção no céu para dizer que ele é azul. Certo. Mas se eu te perguntar agora, você está consciente? Você não precisa de canto nenhum para dizer que sim, porque a consciência ela é autoconsciente, né? Isso. Então ela não pode se ver, mas ela sabe que ela está ali, a presença está ali. Isso. Uhum. É mais ou menos por aí. A presença é um sentir. Isso. É um sentir, um perceber. Isso mesmo, é o sentir. É o vivenciar, é o ser a presença. Não é verdade? Isso. Porque os sentidos físicos, né? O ver, tocar, ouvir, né? Eles são limitados pela matéria, é uma matéria, né? Mas o corpo, ele é um instrumento da consciência, né? Se o corpo existe, a mente existe, é para que a gente possa perceber a presença através disso.
Sem corpo e sem mente, a gente, nesse estado que nós estamos, a gente não percebe a presença. É preciso voltar a ser silêncio para perceber a presença. E esse voltar a ser silêncio, né, a gente precisa percorrer a experiência. Alguns dizem, a experiência não existe. Não é verdade? Você já deve ter ouvido falar isso. Mas a experiência, ela é. Porque ela é consciência também. A pessoa, quando ela vai vivenciar a não-dualidade, ela acaba percebendo que tudo é um. Não existe separação entre nada, nem entre ninguém, nem entre tudo que existe. Até mesmo os objetos, tudo é um, tudo faz parte do processo. A gente não vai se identificar com esse processo imaginário, ilusório, dos sentimentos e das emoções que são baseados em carências, apegos, né, na dor e no prazer. Mas a gente é tudo que existe. A gente está dentro de um grão de areia, numa formiga, no outro, no sol, no céu. Nós somos isso tudo. Nós somos essa infinitude. Por isso a gente diz que a gente não deve rejeitar nada. Não deve desprezar nada, porque tudo aponta apenas para um. Tudo é um e tudo aponta para o um. Por mais conflituoso que alguma coisa seja, aquilo ali vai nos fazer repensar, refletir, meditar, para a gente encontrar a unidade naquilo. Não existe separação. Não existe. É isso que às vezes é complicado das pessoas perceberem. Complicado, né? Mas é o tal negócio, é você se desapegar dos conceitos. Porque essa dificuldade de entendimento é porque é aprisionamento a conceitos. A partir do momento que você se abre, que você se esvazia, aí vai ficando cada vez mais fácil de você compreender e de você sentir. Como o Edu disse, é um sentir. Porque não adianta a mente lógica, né? Ela não vai conseguir entender isso. Porque isso é muito doido para uma mente lógica, né? Então, realmente, é um sentir, é um perceber. Mas antes de sentir e perceber, é preciso se esvaziar. Desapegar de tudo que você aprendeu até hoje. É preciso estar aberto e livre. Porque enquanto tiver prisioneiro de conceitos, vai ficar difícil de entender. Mas tudo faz parte, tudo tem um momento também, né? Essa parte é muito difícil de você ver o outro, todos serem um, porque você critica o outro, a gente reclama do outro, é difícil essa compreensão, né? Uhum. É difícil, porque a gente está sempre padronizando, né? O que é certo e o que é errado. Né? Enquanto... Pode falar, Edu. Enquanto se viver na mente, né, não tem jeito, não. Tem não. Só a partir do momento que você consegue viver fora da mente é que você vai conseguir ver tudo isso, né? Exatamente. É um processo de... É um desmoronamento, né? As coisas, só vai sobrar o real, né? Isso. É um processo de desmanche. Desmanche mesmo. Desmantela tudo, né? É um processo de ferro velho, vamos pro desmanche todo mundo. Isso.
Mas é um alívio também, porque a partir do momento que você vai abrindo mão, né, desses condicionamentos, dos conceitos, né, as coisas começam a se encaixar. E aí tudo começa a ficar bem, né? Você começa a sentir um alívio, né? Poxa, então era isso, né? E eu aqui guerreando, né, numa luta porque estava preso aos conceitos, né? Peraí, a Leila está querendo perguntar. Ô, Leila, abre a câmera e o seu microfone. Oi, tá me ouvindo? Tô. Pode Tá me falar. ouvindo? Ah, tá. Tudo bem, gente? Olha só, vocês estão me vendo não, né? Não, vendo não, só estamos te ouvindo. Sempre assim, né? Aparece aqui na tela. Mas é só o que eu quero te perguntar sobre até o que você falou e a sua própria última fala aí. Esse esvaziamento ocorrendo, por exemplo, é uma experiência de unidade, é uma experiência real de unidade. Isso não é algo que a gente está aprendendo, né? Aham. Por exemplo, eu já tive esse esvaziamento, eu já tive essa experiência com a unidade, em que tudo, eu coloco no passado, né, eu tive essa experiência, porque isso veio e depois eu torno a vida comum dos conceitos e a gente começa a ver isso tudo como conceito, realmente, como que a unidade é um conceito. Então, fica difícil da pessoa visualizar bem. Mas eu, através da experiência que eu já tive, eu consigo visualizar, eu consigo sentir essa unidade. Certo. Aí eu tenho uma pergunta para te dizer a respeito disso. No seu caso, esse voltar ao mundo dos conceitos é exatamente o que você está vivenciando agora, e essa unidade acaba se tornando uma convicção, é uma coisa que eu posso adotar. Ah, essa é a minha convicção, eu já tive experiência com isso, eu não vou ficar, eu acho que ninguém consegue ficar o tempo todo em contato com essa unidade, e aí eu volto ao habitual, eu volto a essa divisão, e eu me coloco no lugar de quem está buscando. Você está entendendo como? Isso é correto? Eu ainda me achar, o que eu acho errado também, o que eu acho que é conflitante para mim, eu ficar buscando uma coisa que eu já vivenciei. Certo. Já vivenciou, mas ainda não é vivo em você. Porque não é uma convicção. É uma vivência. Você vive isso, você sente isso, vivo dentro de você. A unidade passa a ser viva dentro de você. Não aqui, ó. Não uma convicção mental, não. É um sentir. Você passa realmente a se sentir uno com tudo e com todos. E aí, como eu queria pegar aqui na sua fala, que você chegou e falou assim, eu acho difícil e acho errado. Quer dizer, isso é você estando prisioneira ainda dos conceitos. Porque não existe nada certo nem errado, né? Esses padrões a mente estipula, né? Que o que é certo e o que é errado é conceito. Né? A unidade só é conceito quando ela não é vivenciada. Ok? Sabe o que me parece difícil para mim? É vivenciar isso e ao mesmo pensar, ao mesmo tempo fazer isso mesmo que todo mundo faz. Você faz, quer pensar, quer explicar, quer apontar. E esses apontamentos vem também justamente com conceitos também. Então, eu acho que fica incompatível. Você vê que apesar de eu ter tido a experiência, isso não existe porque eu ainda acho aí uma incompatibilidade. Você vivenciou isso durante um tempo? Eu vivo isso. Não, você vive essa incompatibilidade? A incompatibilidade? Não. Não. Então. Eu tive um processo
né? Que eu disse até, não sei se você viu a entrevista, eu expliquei que a gente vai e volta, né? Durante um tempo, você tem esse perceber, e depois, quando você vai viver as circunstâncias, às vezes você volta, né? Igual você colocou, para o mundo dos conceitos. Mas só que chega um momento em que tudo se desmancha, se dissolve, você se entrega. É quando você não tem mais nenhuma luta, você não reage mais. Você se entrega totalmente para o universo. E aí, essa vivência de unidade, que aí por isso que a pessoa ela tem condição e sente o impulso de compartilhar. Não porque é uma coisa mental, porque aquilo ali está vivo nela. Então, tudo que vem para ela como questionamento, ela devolve como vida. Entendi. Entendeu? Então, esse momento de entrega, ele é sempre difícil, porque ele é sempre o ápice da luta, né? Isso, você vai se entregar totalmente. Não vai ter mais reação mais. Você vai se entregar e vai se fusionar com a unidade. Vai deixar de ser alguém. Não vai ter mais uma pessoa. Não, você não é mais pessoa. Você é um servidor apenas. Você é uma morte mesmo. É a morte. Mas é a morte para viver a vida real. Sim. Porque até então é conflito, é guerra. Quando você se rende, aí você vai estar vivenciando a vida real, que é paz. Você não vai mais lutar contra nada, nem contra ninguém, pois tudo que existe é você mesmo. Vai sobrar nada. Nada. Nada, ninguém. Ok? Ô, Maria. Espera aí que a Adriana está com a mãozinha levantada aqui tem um tempão. Ô, Adriana, pode falar. Adriana, está me ouvindo? Não sei se ela está me ouvindo. Bom, então, Vanice, pode falar, Vanice. Não, eu só queria falar uma coisa que quando você se rende, vê se é isso. Tudo que você desejava, que era um conflito, que era difícil, parece que com facilidade. Parece que a vida começa a trazer depois que você se rende. A vida vai trazer aquilo que realmente é necessário para o seu ser. Você não vai ter mais desejos. O que tiver que ser, será. Você está entregue. O universo cuida de você, cuida da sua vida, né? E você vai fluindo de acordo com o que a vida apresenta para você. Não tem mais desejo. Então, mas essa sensação... Oi? Mas a sensação de que tudo melhora, é porque você não deseja nada, é isso que eu queria entender. Porque, pelo menos eu li no Eckhart Tolle, nos livros, que na rendição, parece que as coisas que tanto você queria acabam vindo. Isso. Porque, como você não deseja mais, parece que fica fácil, não sei, queria entender se é isso mesmo. Sim, mas aí vai vir de acordo com aquilo que realmente o universo vai te oferecer, né? Não é só o seu desejo pessoal como pessoa, é um desejo de unidade, aquilo que realmente vai te tornar um melhor servidor, né? Não tem mais desejo pessoal. O que vier, bem, o que não vier, amém. Ah, tá. Você não tem mais desejo como ego, né? Não tem mais. E tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo em paz. O que tiver que ser, será. Né? O Ricardo então, por isso que essa sensação de bem-estar. Isso. Você tá bem, tá em paz, né? O Ricardo colocou ali que render-se é uma grande chave. E render-se é também aceitação. É aceitar as coisas como são. Aceitar o outro como ele é. Aceitar a si mesmo.
Quando você aceita, né, que não deixa de fazer parte dessa rendição, né, aí as coisas começam a fluir naturalmente, sem dor, sem sofrimento, né? Certo. Uhum. Mesmo porque, né, Maria? Oi? Mesmo porque o sofrimento é para a pessoa, né? Isso. Essa é a grande piada. O É, sofrimento não é para o ser, é para a pessoa. Ela exatamente. luta para sair do sofrimento, mas o sofrimento só existe porque ela existe, né? O problema é Exatamente. Ela mesma, por causa dos apegos, né, das carências, dos desejos, né? exato, Enquanto exato. existir desejo, né, e existir apego, ela vai sofrer de alguma forma, né? Pode até que depois da rendição ela passe por alguma situação difícil, né? Venha alguma coisa, né? Mas ela não vai sofrer mais. Ela vai vivenciar aquilo com uma outra visão, vendo aquilo como um fluir do universo, o que tiver de ser, será. Ela vai aprender com aquilo de alguma forma. Não vai mais sofrer. Certo. Ela não vai mais questionar, porque as pessoas, elas questionam, né? O que acontece, por que isso acontece comigo? Né? Isso é injusto, né? Alguma coisa desse tipo. Ou então, isso não está acontecendo do jeito que eu esperava, né? Vários questionamentos, conflitos, né? Quando a pessoa se rende, acaba isso tudo. Né? Não tem mais o porquê sofrer. Porque o porquê sofrer é ela que... o aprisionamento dela. A ignorância de si mesma, a ignorância, né, presa a conceitos e tal. Né? Ricardo, você quer falar, Ricardo? Está com a mãozinha levantada. Sim, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. É só umas reflexões mesmo que eu acho interessante de tudo que eu ouvi sobre esse processo, porque comigo, assim, é realmente um processo, né? A cada dia eu vou me percebendo, assim, mais nesse estado, assim, que faz sentido para mim, que tem um significado, é algo que eu percebo, assim, que está bem além dos pensamentos, e é algo que me traz essa paz, que me traz essa tranquilidade, que me traz esse contentamento. Eu ainda utilizo, sim, a técnica da respiração, principalmente antes da meditação. Eu costumo meditar um pouquinho todos os dias de manhã e à noite um tempo maior. Isso ajuda muito. E eu percebo também que, com o tempo, a meditação está ficando, assim, até desnecessária. Eu ouvindo vocês dizendo assim, eu tenho um respeito muito grande pelo que eu estou ouvindo, eu aceito isso. Se eu tivesse ouvindo, por exemplo, um evangélico fanático, existiria sim, eu ainda tenho essa parte, existiria sim talvez uma crítica, mas já existe dentro de mim uma aceitação disso, existe a aceitação até dessas coisas, desses escândalos que a gente está vendo aí fora. Então eu vou percebendo isso dentro de mim. Só um apontamento assim, interessante que eu vi na semana passada, por exemplo, aquela história de Miami, né? Do furacão, etc. E eu fui percebendo dentro de mim as pessoas pedindo orações no Face, pedindo coisas, e assim, eu não tive um ímpeto assim, de fazer nada, uma oração e nada assim, porque eu fiquei, gente, isso simplesmente é um fenômeno da natureza, isso sempre vai ser assim. Quem sou eu, assim, no meu mundinho pequeno, vou fazer uma oração para mudar uma rota de um furacão, porque uma pessoa não pode morrer, porque uma casa não pode cair, sempre foi assim. Pode ser que eu morra antes do furacão. Eu fiquei sentindo isso. E quando eu estava assistindo o Satsang no Muji no domingo, eu vi claramente, assim, até uma certa, não sei se você assistiu, uma certa indiferença ele para os apelos das pessoas, e que ficou até chato, porque mandaram um bilhete para ele, dizendo que ele não estava sensível ao que estava acontecendo, e eu percebi que ele estava sentindo assim, até o mesmo que eu, porque a vida é assim, ela simplesmente é. Lógico que a gente tem que ter compaixão, que é interessante, sim, esse processo, mas a gente não pode mudar o mundo, não dá para a gente fazer agora um ciclo de oração para não evitar um furacão, não é assim que as coisas acontecem. Então, estou percebendo dentro de mim que cada vez vai se processando esse render-se, que a vida é assim, que isso acontece, aconteceu lá, mas podia ser aqui, pode acontecer alguma coisa agora, amanhã. Então, a gente vai percebendo que é uma coisa assim, sem pensamento mesmo, é uma coisa gostosa, que a gente
que mesmo diante de uma catástrofe, de uma tragédia, a gente percebe essa paz dentro da gente, que está além do pensamento. E isso é muito gostoso. E aí a coisa vai fazendo cada vez mais sentido, vai tendo mais significado, e você percebe que esse eu sou, né? Essa percepção pura, né? Isso. E ter isso é muito gostoso, né? Isso mesmo. É isso, é essa rendição mesmo, é a aceitação, né? Você compreende que as coisas são como são, né? E tenta aproveitar aquilo como aprendizado, se for o caso ou não, se aquilo ali serve para você ou não, né? Vai vivenciando com profundidade as coisas, com observação, mas sem julgar, sem analisar, né? Sem criticar, igual você mesmo disse. A gente aceita os outros como eles são, né? As crenças deles. As coisas são como são. Você pensa o que você é, né? Você é o que você pensa, né? Então, é assim que as coisas fluem. E o render-se realmente é a chave para tudo. A aceitação é a chave. É você parar de lutar contra o que é, né? As coisas são como são, né? E aquela questão de não mais querer, né? Não tem mais um desejo pessoal de alcançar qualquer coisa, né? De provar qualquer coisa, né? Porque se você é una a esse universo, né, a consciência suprema, você sabe que o que vier está certo, é aquilo que devia ser. Né? Então é isso mesmo. Isso foi bem interessante o processo, porque no início eu ficava ainda com determinados apegos. Não, já desapeguei de, por exemplo, 80%, mas tem coisa que eu não posso desapegar ainda, isso eu ainda quero. Certo. Só que o próximo esse, a gente vai largando e a gente aceita isso que você está falando. Pode ser até assustador para muitos, né? Isso. É desesperante para a maioria das pessoas. Mas, com o tempo, vai tendo uma paz e uma aceitação que vem de dentro. Não é a mente que aceita, né? É algo dentro que está simplesmente ok e está aberto para o que está acontecendo. Isso que é o mais gostoso, porque não precisa você fazer nada. Essa é a parte gostosa, que é sem esforço, né? Porque acontece naturalmente. Um dia você olha para trás e fala assim, eu não tenho mais esse apego, eu não me importo mais com tal coisa. E aí é um reconhecer-se novamente, né? Isso que é o mais legal. Eu passo meus dias cada vez mais me reconhecendo e às vezes até assustando comigo. Mas ao mesmo tempo aliviado, não é? Não vai dando uma paz, né? Vai dando uma paz, porque... É um alívio enorme. Porque o esforço em si... é esse esforço de alcançar qualquer coisa, né? De obter qualquer coisa, né? Então, quando você vai abandonando isso, quando você vê que isso não tem mais importância, vai dando um alívio. Você vai, essa rendição, essa aceitação vai acontecendo naturalmente, né? E aquilo que você disse também a respeito de não ter tanta necessidade mais de meditar, né? Porque a meditação passa a ser já uma coisa interna, né? Essa questão do observar-se, do estar receptivo, né? Já passa a ser um estado meditativo natural, né? É o estado de ser da pessoa, né? É o próprio silêncio interno, né? Porque acabam-se as questões, né? Vira aceitação normal, né? Tranquila, né? E ainda que haja muitos pensamentos ainda, como a Vanice disse, porque eu ainda tenho muitos pensamentos, existe algo por trás daqueles pensamentos que está observando aquilo tudo. Então, hoje em dia, eu já nem me incomodo mais com os pensamentos. Às vezes, eu sinto até a neurose mesmo de muitos pensamentos, né? Dependendo do dia, das questões que surgiram, familiares, de trabalho. Só que não existe mais um incômodo e uma luta com eles, né? Porque eu simplesmente estou observando aquilo. Às vezes, eles trazem, sim, um movimento assim, de incômodo corporal, mas até isso é observado. Isso que é interessante também. Isso, exatamente. Dizem alguns sábios, né? Nós somos o céu, né? E os pensamentos são as nuvens que passam. Então, eu tento lembrar disso diariamente, porque tem hora que realmente as nuvens estão bem negras e é difícil. Mas aí eu tento lembrar, né? Eu sou o céu e ancorar nisso. Isso, exatamente. Acaba ficando vivo isso em você, né? Não é nem uma coisa psicológica nem mental, não. Passa a ser uma vivência, né? Aquilo está vivo em você e você vai lidando com isso naturalmente, sem esforço, né? Exato. É uma coisa natural, passa a ser natural, né? É a parte mais gostosa do processo, porque eu não sei por vocês, mas eu já me esforcei muito, já lutei muito, foi muita enxada para chegar aqui.
Então, quando a gente vê, assim, que realmente, assim, entre aspas, não precisava tanto, né? Que era só deixar aí que o real já está aqui, isso é muito libertador. É muito maravilhoso, né? A questão mais bonita que eu acho do Advaita é essa, porque é altamente libertador, porque é meu, né? Isso. Eu vou descobrir algo que já estava aqui. Já. Não é uma doutrina, uma nova crença, não é algo que eu preciso aprender nas alturas do campeonato. É algo que eu vou descobrir que já estava aqui, que me libertou de tudo que eu achei que queria me resolver. Exatamente. Né? Você já é e sempre foi isso, né? É como se fosse um reconhecimento ou um resgate, né? O abandono daquilo, das crenças, dos conceitos, para vivenciar aquilo que você realmente é, né? Realmente é muito bom, é um alívio, né? É um alívio. Eu digo alívio porque é o que eu sinto, né? Na minha experiência foi o que eu senti bem nítido, é isso, é uma paz, um alívio, né? Quando você vai, esse esforço todo, né? Vai ficando para trás, você não se esforça mais, né? Porque basta render, basta se render, né? É isso. E parece que nem precisa mais se render, né? Porque parece que as coisas vão caindo por si só, e essa é a parte mais interessante, né? É isso mesmo. Você tem um esforço mental, você não aprende mais, você não lê, às vezes você nem conversa sobre aquilo, mas você vê aquilo caindo, desmoronando, e de repente você é uma nova pessoa, mas você percebe que aquilo já sempre esteve lá. Né? Às vezes eu me resgato pensando, sentindo coisas que eu já sentia quando eu era bem criança. Eu falo, nossa, já estava lá, eu era criança, já estava lá, e agora eu estou percebendo isso. Isso, é assim mesmo. É o que eu costumo dizer, né? A presença é mais fácil de perceber do que o ego, porque a presença, você sempre é a presença. Igual mesmo que você está falando aí, que quando você era criança, você já percebia isso. Mas só que o que acontece? O ego foi, né, encobrindo isso, né? Aí quando a gente volta, né, a se perceber como você é na sua real natureza, aí você vai assim, poxa, eu fiquei esse tempo todo aí cultivando algo que não era, né, o meu eu verdadeiro, sendo que o meu eu sempre esteve presente, né? Mas isso tudo faz parte também, né? Isso é tudo natural, né? Esse processo de construção e desconstrução, ele faz parte, né, do processo humano, né, de se perceber, de se reconhecer, né? Isso é muito bom. E a gente passa até a achar que está tudo certo, né? Isso. Tá valendo, tá tudo certo. Tá. E a gente fica mais focado no nosso processo, porque o resto, não egoisticamente, passa a não importar mais, porque passa a importar você estar focado naquele centro, que você vai ser muito mais eficaz, né, no mundo, focando em você, porque parar com essas projeções externas. E a gente acaba entendendo que o outro tem o processo dele também, e no momento exato, no momento oportuno, ele vai despertar também, né? Eu sempre relaciono o nosso processo com o processo de uma flor, né? Porque a flor, ela vai se abrir de alguma forma, né? Um dia, no momento certo, né? Vai passar pelos ciclos do verão, outono, o que seja, né? Igual nós também somos assim, né? Então, eu penso que os outros também são assim. Como nós também estamos passando por esse processo, os outros também vão passar de alguma forma, né? Mesmo que a princípio esteja ainda inconsciente, né? Porque a maioria ainda é inconsciente, uma hora eles vão começar a perceber conscientemente, né? Então, é isso. Você vai compreendendo que isso tudo faz parte, né? É isso. Adriana, você está com a mãozinha levantada aí? Quer falar alguma coisa? Eu acho que ela não me ouve, ou então ela não está conseguindo. Se você quiser, escreve. Porque eu não consigo te ouvir. Aqui não aparece microfone para me abrir para você, nem nada. A Leila diz, verdade, ao respirar e se observar, estou nessa fase de respirar, reconhecendo, deixando acontecer. É isso aí, Leila. E a Mônica, esse encobrimento do ego é cultivado pela gente mesmo por escolha inconsciente própria, ou é algo que já vem da criação para nós? Não. Você cria.
Cada um cria de acordo com a sua experiência, com a sua vivência. Mesmo que seja inconsciente, porque o inconsciente é o que age através do ego. É o ego que está conduzindo essa pessoa. Né? Vamos falar que esse é o que é ignorante de si. Né? Até que você se perceba. Então, todo mundo está, de alguma forma, no processo de despertar, mesmo que inconsciente. Até que vai chegar um momento que esse processo passa a ser consciente. Ok? Agora, não deixa de ser que vem da criação, porque se nós somos a criação, né? Se você perceber que nós somos co-criadores, tudo faz parte, até mesmo o ego. Por isso, nada de que a gente julgue, julgar, analisar, ninguém ou nada, porque tudo faz parte. Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Você quer falar, Vani? Espera aí que eu vou abrir para você. Você não consegue abrir? Deixa eu te procurar aqui. Agora abriu. Ah, pois é, porque eu não estava nem te achando aqui. Pode falar, Vanessa. Não, é que o ego, perceber o ego nos outros. Porque eu tenho ego ainda, assim. Mas eu já sei o processo, eu meio que despertei, assim. Mas eu não vivo isso ainda, né? Agora, eu vejo tanto ego nos outros e como lidar, né? Aquilo, as pessoas, todo mundo tem muito ego, né? E às vezes eu fico olhando para a pessoa, todo mundo com aquele ego inflado, é difícil Normal. lidar, entende? Natural. Eu sei, mas às vezes você fala, gente, eu não acredito, porque como ninguém percebe, né? Assim. Pois é, porque a maioria quer dizer, eu ainda também é inconsciente, né? Então, o que você... A gente não tem só que lembrar... Mas como lidar com isso, né? Aceitar, né? Aceitar, entender que o ego não é ilusão, ele é real. Ele não é real. Se o seu ego não é real, se ele é ilusão, o do outro também é. Então, tenta ver a presença no outro. Porque o outro é presença. É aí que está a diferença, certo? Porque aí você não vê mais o outro como ego. Porque você percebe o outro como presença. Como você mesmo. Você não vai mais julgar, não vai mais analisar, você vai apenas aceitar o outro como ele é. Você não vai mais impor mais ideias, nem modos de ser, nem condições, nada. Apenas vai aceitar. Você pode apontar para ele alguma coisa, mas principalmente através do seu exemplo, do seu ser liberto. Porque o outro percebe. Porque o outro não é verdade também. Se você é amor para o outro, isso ressoa no outro. Se você é verdade para o outro, isso ressoa no outro. Se você vive essa presença no seu dia a dia, se você realmente que igual a gente coloca lá, seja
Seja a presença que você é. E o que é ser presença? Ser presença é ser amor, é ser verdade, é ser compaixão, é ser aceitação. Quando você passa a viver e a ser a presença, você não julga mais, nem espera nada do outro. O outro é o que ele é, e fim. Um dia ele vai despertar. Se você o ama, você aceita, você pode até apontar, mas sem expor e sem impor e sem esperar nada. Mas às vezes não é nem para apontar, porque às vezes o outro ainda não está aberto para receber. Então apenas ame, apenas aceite. É. Aos poucos, isso vai acontecendo, sabe? Sem cobrança, sem você se cobrar. Mas começa a sentir o amor que você é. Começa a sentir essa paz. Através da meditação, isso vai ficar mais evidente. Aos pouquinhos, você vai sentindo esse amor dentro e fora de você. E aí você não tem que se esforçar para entender, nem se esforçar para aceitar, nada. Isso vai acontecer. Esse amor começa a fluir através de você. Entendeu? Você quer falar, Ricardo? Você escreveu aqui. Abre seu microfone. Sim. Isso. Não, eu posso ler o que eu escrevi aqui, né? Neste processo também, gradativamente, passamos a não nos incomodar com os egos alheios e também vamos percebendo que aquilo que nos incomoda nos outros é porque ainda está escondido em nós, precisando ser trabalhado. Pode até não ser o mesmo defeito e ego, mas tem algo ali que é você quem precisa investigar. Eu sinto dessa forma, sempre no meu processo, eu sempre percebi. Às vezes é um ego tão inflado que eu falo, não tem isso de forma alguma. Mas às vezes não é o ego, às vezes é o incômodo, é o julgamento. Pulou algo ali para que eu pudesse me libertar e ver isso. E no processo também isso vai ficando cada vez mais indiferente. Hoje, às vezes, as pessoas vão comentar de julgamentos alheios de outras pessoas comigo e eu falo que interessante, eu não vejo dessa forma. E algumas pessoas falam, não, mas que inocência, você é inocente demais. Aí eu nem me preocupo com essa tarja de inocente, porque eu nunca sou prejudicado por essas pessoas também. É interessante porque não me atinge. As pessoas acham que a gente tem que ter uma maldade hoje em dia, né? Tem que ficar vendo os defeitos dos outros para se proteger. E se eu estivesse levando ferro aí na vida e tal, pode ser que eu ia desenvolver mesmo essa arma, né? Mas nada disso está me tocando, então não tem problema. Mesmo quando apontam para mim, é óbvio que a pessoa é assim, fala, deixa, não é comigo. Estão pedindo minha ajuda? Não está, então deixa a coisa se processar do jeito que está se processando. Mas é lógico que acontece comigo também, de eu ver de coisas me incomodarem, eu estou no processo também. Mas sempre volta para mim. Tem alguma coisa ali, eu sempre vejo alguma coisa em mim e eu me liberto. Então, às vezes, é um prêmio para mim, quando eu vejo uma coisa no outro que me incomoda, porque é uma oportunidade de eu me transformar. Isso se eu não ficar projetando e reclamando que a pessoa, o problema é dela, porque é comigo, tem alguma coisa ali que precisa ser curada. E aos poucos vai acontecendo. E eu nem me cobro, porque às vezes o incômodo com o julgamento persiste, né? Eu deixo. E vai cair também, viu? Que legal, isso não existe mais. A pessoa X não me incomoda mais. Porque se a gente for olhar aí em volta, tudo vai incomodar, né? Isso. É só ligar a televisão, olha o que está acontecendo na política, olha as guerras. A gente está pensando no vizinho, mas imagina no mundo, né? Isso. Então é muito sério. Se a gente for olhar isso, a gente não vive mais, né? A gente não tem essa discussão boa igual a gente está tendo, a gente não vive o processo interior, porque um monte de coisa aí em volta está distraindo a gente, né? Isso, exatamente. E esse ponto que você colocou, Ricardo, é importante, né? Da gente observar as coisas sem julgar, mas sempre vendo o que aquilo está trazendo para a gente de ensinamento, né? O que aquilo ali está querendo nos mostrar, qual é o ponto que aquilo ali está levantando dentro de nós.
que às vezes realmente não é aquele exatamente igual, pode ser aquele ponto mais sutil, né? Às vezes com menos evidência, e também pode ser um outro coisa que está te incomodando, né? Mas se incomoda, realmente tem algo a ser observado, né? Algo a ser, não ser julgado, mas ser observado, né? Para você chegar na raiz, para você abandonar aquilo, porque sempre vai estar te incomodando. Enquanto aquilo ali não é dissolvido, volta e meia vai aparecer em um, em outro, né? Que é a forma que o universo tem de nos apontar, né? Por isso que eu disse a gente não se enxerga, mas se enxerga às vezes através do outro, né? Por isso que é importante a gente não rejeitar nada, ficar apenas em postura de receptividade, de observação, para que a gente possa se perceber, né? Exato. E principalmente nas relações mais próximas, né? Elas estão sempre trazendo recados, né, para a gente. E é importante estar atento. O que você falou é muito interessante porque se repete, né? Às vezes a gente, né, fala, essa pessoa sempre fazendo isso, mas é porque tem algo ali que você não quer ver, né? Então, uma coisa vai se repetir até que seja jogado uma luz ali que você possa ver. Até que você enxergue, né? E isso não tem nem que ficar ansioso com o processo, porque, como eu disse, é como descascar uma cebola. Às vezes vai cair naturalmente, mas tem que ter a honestidade de jogar a luz ali dentro, né? Isso. Tem que estar receptivo. Né? Na projeção, nada se resolve. Nada. Né? Enquanto houver culpa, julgamento, né, análise, né, expectativa, vai ficar sempre difícil, né? Então, essa postura de receptividade, de abertura, né, de esvaziamento, para que a gente possa perceber, né, através do outro, isso é legal, né, bem legal. Né? E esse processo investigativo, ele é muito rico, né? Porque quanta coisa a gente criou durante esse nosso processo, desnecessariamente, entre aspas, né? Porque se criou, fazia parte, mas que a gente ficou cultivando, né? Até que realmente a gente perceba e vá deixando para trás, né? E nesse deixar para trás, às vezes a gente tem que jogar fora a gente mesmo, né? Pode mais escutar, né? Mas porque a gente joga, acaba jogando. A personagem vai embora. Exatamente. O personagem vai embora. E às vezes isso é o mais assustador, né? Para a maioria das pessoas, porque ela acha que ela é só aquilo. Então, se eu jogar isso fora, eu vou morrer. Isso. Mas não, aí vai nascer, vai renascer, né? Vai renascer, vai viver a vida real, né? Vai realmente passar a viver quem você é de verdade, né? Exato. Então, é maravilhoso isso, né? É muito gratificante, é uma paz muito grande que vem com isso, né? A vida passa a ter uma outra conotação, né? Você passa a ver a vida com outros olhos, né? Com outra percepção. Você não vê mais a vida como um peso, né? Porque a maioria das pessoas vê a vida como um mar de sofrimento, né? Uma luta constante, não. Você percebe a vida, que ela tem dificuldades e tudo, mas que aquilo ali faz parte, não é? Você passa por aquilo ali sem sofrimento, né? Não tem mais sofrimento. Exatamente. É uma compreensão inerente, né? Parece que você passa a ser realmente o dono da vida. Não sei se essa palavra seria adequada, mas realmente o dono da sua vida, porque a compreensão, ela vem naturalmente, né? Uhum. Então, você passa a compreender por você, um conhecimento seu, é bonito, porque, como eu digo assim, às vezes eu uso a palavra contra tudo e contra todos, porque é algo que ninguém vai te tirar. Não. Você está certo daquilo, porque aquilo faz total sentido para você, né? Isso. É algo quase que visceral, né? Você tem certeza daquilo, né? Uhum. Então, é muito real. E isso vai, parece que cristalizando no seu corpo, né? Vai ficando, parece que vai grudando em você e você passa a ser só isso, né? Que é o que você é, em essência. Que é o que é, exatamente. Que é o seu ser real, né? A sua real natureza. Né? E aí, por isso que aí não existe mais esforço nenhum. É uma coisa natural, né? Sem esforço. É isso que eu ia dizer. O mais legal do processo é isso, é o sem esforço, né? Isso. Porque não é um sem esforço, não é preguiça, não é passividade, não é nada.
existe todo um movimento aí, parece que é um movimento mais atômico, que a gente já nunca tinha vivido. Tem muita energia aí, né, nesse processo. Mas é sem esforço, que é uma entrega, que é uma dança com a vida, né? Você passa a ser igual o vento, igual o sol, igual as estrelas, e é o mais legal. A total liberdade. Essa é que é a verdadeira liberdade, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, que a pessoa ali é preguiçosa, não está planejando as coisas, não está fazendo esforço. Mas não, ela está fluindo de acordo com o que a vida está trazendo para ela. Ela não deixa de trabalhar, ela vai trabalhar, mas sem aquela ansiedade, né? Sem querer provar nada para ninguém, nem conquistar nada, né? Passa a ser uma fluidez, né? É um fluir, um fluir natural, né? É porque passa a existir uma confiança no universo, né? A gente passa a ter uma compreensão tão grande que parece que a gente até já sabe. Não sei se parece que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Parece quando você dá a mão assim para Deus, né? Para o universo, você já sabe o que é que vai acontecer, você já sabe como que vai ser natural o processo. Então, a gente tem que realmente confiar, né? Você se entrega. Não sempre, eu não estou falando de 100%, porque às vezes a gente controla ainda, eu amarro e quero controlar, quero do meu jeito, mas a gente vai caminhando e fica legal, passa a ter uma confiança mesmo, porque o universo passa a conversar com você, né? A intuição cresce, né? A intuição cresce demais, as sincronicidades aumentam muito, e eu sinto que a sincronicidade é a forma que o universo conversa com você e te dá o ok, te mostra que realmente você está no caminho certo. Isso, né? Quando você está dando conta de falar, quer dizer que tem alguma coisa errada. Agora, quando a sincronicidade acontece e essa dança começa a ser natural, você fala, pronto, achei o ritmo. Isso, exatamente. Isso que você escreveu aí é perfeito. É isso mesmo. Aí é a hora de soltar, né? É só deixar fluir. Acabou. Eu sinto que quando acontece isso, acabou. Eu sinto assim, acabou a busca. Isso, agora acabou. É nisso, porque se deixar também a densidade vem, né? Vem. Leva. Então, porque faz parte, né? Uhum. Você está incluído nessa dança, né? Você se torna a própria dança. Você se torna a música, né? Você se vê nisso, preenchido por isso e envolvido por isso, sem mais nenhum questionamento. Você vai fluindo, né? E isso é maravilhoso, uma coisa muito natural e maravilhosa. É o próprio amor, né? O amor, para mim, é isso. É a naturalidade de ser, né? É você percebendo a vida fluir através de você, né? Você passa a compreender o outro, né? A compreender o processo do outro. Mesmo que o outro tenha ego, você percebe que aquilo ali faz parte do processo dele. Que ele está crescendo, uma hora ele vai despertar, né? No momento devido, no momento dele, né? Aquilo ali faz parte, né? Então, é um processo muito lindo isso. Eu vejo isso como uma dádiva, né? A gente perceber isso com consciência, a gente está vivo percebendo isso, né? É a graça atuando, né? Em nós, no nosso ser e em tudo que existe, né? Então, é muito gratificante. A graça gratifica, não é? Eu vejo isso muito lindo. Eu sinto também, é uma dádiva, porque assim, não tem preço que pague por essa compreensão, essa conversa, né? Esse nível de entendimento era algo assim, por exemplo, eu saí numa busca assim, que eu não sabia que era isso que eu ia encontrar. Por exemplo, eu sinto que eu recebi muito mais do que eu esperava, né? Porque era a mente que estava na busca uns anos atrás, né? E aí eu tinha aquela coisa, aquele ideal projetado, né? Da iluminação, da salvação, etc. E quando eu encontrei isso, eu percebi que era mais simples e que é muito mais rico e muito mais precioso do que qualquer outra coisa que a minha mente esperava receber, né? Exatamente. Então, aí a gente realmente se apaixona por isso, né? Porque é maravilhoso, né? E perceber que isso é você, né? Que é tudo que já está em você, que não é nada do outro. Então é um nível de identidade muito gostoso, muito precioso. É o que você falou, é dádiva, a gente só usa essas palavras bonitas mesmo, né? Pode parecer até fanatismo, a gente usa graça, dádiva. São as coisas mais bonitas que a gente usa para nomear isso, porque realmente não tem preço, né? Não tem. Iniciado o processo, acabou, não tem como largar isso, porque... Não tem. Faz parte, né? A gente não pode interromper a flor desabrochando, pode? Não tem como.
Não. Ela começa, o processo vai embora, não é? Não tem como você interromper o curso do rio, né? O crescimento da flor, né? A árvore crescendo, tudo faz parte, assim, nós somos assim, né? Exato. O nosso processo é esse, vem esse impulso interno, né, que é a própria vida, que é a existência, ele vem nos levando de alguma forma até que a gente desperte de vez, né? Até que a gente abandone toda essa ilusão para trás, né? E passe a ser quem realmente nós somos, né? Passemos a exercer o amor que somos, né? Então, é uma dádiva, é uma maravilha você se perceber isso, né? Se perceber sendo a paz, sendo o amor, né? Porque aí você finaliza todo esse processo, finaliza no modo de entender, assim, de não haver mais o conflito, de não haver mais confusão, de não haver mais luta, nem esforço, nem questionamento, né? Uhum. Você passa a vivenciar a paz, a natureza de ser, né? A naturalidade de ser, né? Então, isso é muito bom. A única coisa que atrapalhava isso, essa naturalidade, era um falso eu, né? Então, isso que é o mais interessante, quando você já não deposita tanta energia nele, né? Aí, realmente, você pode ser como uma árvore, como uma flor, como tudo no universo, que naturalmente desabrocha e cresce, né? Porque eu acho que a nossa natureza é isso. E é muito triste deixar que um falso eu impeça isso, né? Vida após vida, vai e volta e fica estagnado o falso eu. Então, isso que é interessante. Quando coloca energia nisso, é bonito demais, porque realmente é uma explosão de luz no universo, né? É o verdadeiro amor. Exatamente. É um amor que é zero emocional, né? Isso que é o mais bonito. É zero emocional. Não tem nada a ver com emoção. É uma coisa bem profunda, né? É o próprio existir, na verdade. É o próprio existir, né? É uma coisa que está além das palavras também, né, Alexandre? Ricardo. A gente tenta expressar isso de alguma forma e usa essas palavras que a gente costuma usar, mas é um sentir bem além disso tudo, né? Muito além da limitação das palavras, né? Exato. Eu tento, assim, quando eu tento... Eu uso as palavras, né, para traduzir isso, mas quando a pessoa pode entender e tudo, e sente, eu falo, aquela coisa assim, que você fecha os olhos e inspira e sente dentro, porque não dá, na hora que você inspira aquilo, está dentro, acabou tudo, acaba, não tem palavra mais para traduzir, né? Tem não. Mas a gente ainda precisa trazer as palavras, até para ter uma discussão rica com essa, exatamente, né? exatamente. Mas, na verdade, não precisa, né? Porque quando você vive o silêncio é a melhor coisa que tem. Porque quando você está em silêncio, você está pleno naquilo, não é verdade? Mas aqui, né, no mundo das circunstâncias, né, que a gente precisa, né, compartilhar, vivenciar com os outros, as palavras são um meio de você compartilhar, de você colocar para o outro aquilo, a sua vivência, a sua experiência. Então, elas são válidas, mas nem tudo elas são capazes de expressar, né, com plenitude, né? Nenhum mestre pode passar isso para você, né? Nenhuma palavra, nenhum livro, nada. É a sua própria experiência, a sua própria vivência é que vai te proporcionar o entendimento e o sentir disso, né? Fechou, exatamente. É por isso que é libertador, né? E é integrador, porque é seu, né? E eu sinto que as pessoas têm certeza que estão no caminho certo, porque é nessa hora, né? Porque é algo tão íntimo, é algo que toca tanto dentro delas, assim, que faz sentido, que aí vira aquela busca que é contra tudo. Porque aí não é agora, eu achei, eu encontrei e acabou. E aí passa a ser, eu sinto que aí é o renascimento mesmo, né? Porque aí que a gente passa a colocar energia nisso e passa a viver essa realidade da flor, da árvore, etc. E é um movimento que eu sinto também que parece que é passivo, mas ele não é passivo, porque ele é muito ativo e rico, porque aí parece que é aí que você acessa toda a sua energia latente, né? Isso. Acho que aqueles filamentos do DNA que os cientistas falam que estavam apagados, que parece que só 5% funciona, não, é porque aí começou a funcionar o restinho, e assim vai ter um desenvolvimento
já das forças do universo dentro de você, né? Isso, você é o próprio universo, né? Você é o próprio universo, né? Olha como que é complexo o ser. O ser é muito complexo, é maravilhoso. A começar pelo corpo humano, né? Pelo corpo. Olha como que o corpo é incrível, né? Todo o funcionamento do corpo, né? A mente é incrível. Então, todo o nosso ser, ele é maravilhoso, né? Então, quer dizer, nós somos o reflexo do universo, né? Aquela palavra, aquela frase, né, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é verdade. Nesse aspecto de sermos um ser maravilhoso e complexo, em todos os sentidos, né? E olha que grandioso que é chegar ao entendimento e ao sentir disso, né? De você vivenciar. Não ser uma coisa aqui, ó, mental, não. É ser uma coisa profunda. É a própria vida, é igual você disse, é uma vida atuante, né? Dentro de cada um. A vida, o universo é a própria vida, e essa vida vibra dentro de nós, né? E essa vibração é que nos impulsiona até que a gente se perceba, que a gente vê como que a gente é maravilhoso, como que o universo é maravilhoso, né? Como que tudo isso que acontece, essa dança, né? Esse jogo cósmico, como que isso é perfeito, como que isso é maravilhoso, né? É muito lindo tudo isso, né? Eu ia fazer esse comentário também, que a gente passou por um lado científico, né, de falar do universo, do DNA, coisa científica, e a grandiosidade, aí você já falou o que eu ia falar, que era realmente isso, quando você percebe dentro de você esse funcionamento, essa compreensão, né, você percebe que você não precisa nem ir para os bancos de faculdades, catedráticos, nada. Porque você passa a sentir e saber que isso é verdade. Isso. Então, coisas que lemos em livros maravilhosos, que veio de Einstein, etc., Jung, você passa, nossa, é aquilo, eu sinto, é isso que vem, é muito interessante, não é? Né? Então, o acesso é para todos, né? Não há que se falar que existe privilégio nesse processo. Não tem. É para todo mundo. Porque isso é do ser humano, é do ser, né? Então, faz parte, não interessa qual caminho que a pessoa siga, qual filosofia que ela acredita, qual crença que ela tenha, né? Todo mundo vai entrar nesse funil, né? Que é o entendimento, né? O entendimento e o sentir-se, né? Que é o saber-se, né? Porque o saber-se é diferente de conhecer-se. O conhecer é muito intelectual, né? Agora, o saber-se é a própria vivência, né? É a vivência de ser, né? Então, todo mundo, independente de quem a pessoa é, onde ela esteja, se aqui ou na China, na Índia, o lugar, com quem ela conviva, o lugar que ela esteja, não importa, qual curso que ela fez, não importa, não importa. Pelo amor ou pela dor, né? Para entrar nesse funil, a questão é essa. Né? É verdade. Né? Mas até que a pessoa perceba, é normal ser pela dor, né? Isso faz parte do processo também, né? É uma coisa que é do processo, né? Até que ela vai perceber que é o amor o caminho, né? Que é o amor que ela vai se render a essa experiência do amor, vai ser o próprio amor, né? Vai se reconhecer sendo amor, né? Isso que eu ia falar. Ela vai perceber que é ela, né? Ela tem que aceitá-la, né? O que ela é, porque até então ela estava se negando. Quando ela passa a aceitar, eu sou isso, então eu me rendo. Acabou. Eu me rendo, eu me amo, né? Eu me amando, eu amo o todo. Né? E o que eu sou, né? E o que está aqui, o que é, e ponto. Isso, e ponto, não é? É isso aí. É muito grandioso tudo isso, né? Muito lindo. Muito gratificante essa percepção, né? Que todo mundo tem, né? Todo mundo, é igual nós falamos, isso aqui precisa ficar evidente, né? E não achar que é difícil, né? Colocar sempre a dificuldade, né? É a pessoa perceber que aquilo ali é possível, que ela é isso, e se ela é isso, por que não?
né? Não colocar sempre essa, mas eu acho isso difícil, eu acho que isso é impossível, isso não vai de acordo com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu acredito, né? Não, se abre a mente, né? Abre o seu ser para as coisas acontecerem, né? Porque é possível, porque é o que é. Concordo, assim. Não só é possível, como é o que é. Não é verdade? A pessoa se entregar, por exemplo, a Mariana falou isso, eu vou acreditar nisso, eu vou fazer uma experiência para ver como que é. Se for mentira, eu saio, né? Eu não vou, mas vamos fazer essa experiência. Então, uma galera aí falando que isso funciona, eu quero ver, porque eu cansei. Não quero mais esforço, não. E aí vai ser inevitável não descobrir, né? Porque é realmente simples, né? Isso. E a informação está aí para todo mundo. E o universo é generoso, você abre o seu Facebook, vai ter lá um recadinho, e alguém te procura, uma palestra. Isso. E assim vai, né? Tá tudo aí, né? Não existe o mistério, né? Não existe segredo, né? Tá tudo aberto, né? A verdade está dentro de todo mundo tem essa verdade dentro de si, né? Ela só precisa aflorar, vir à tona, né? Mas para ela vir à tona, você precisa se abrir. Precisa se abrir para que as coisas venham, para ela que ela aflore, para que você perceba, né? Não adianta você ficar teimando, né? Porque a teimosia existe, né? Não, mas não é assim, é assado, a pessoa rejeita, né? Não, esse aqui tá errado, tá certo, é errado. Ou então tem medo, qual caminho que você segue? Né? Qual linha que você segue? Aí eu já coloquei lá, não sigo ismo nenhum. Eu sigo o meu coração. E o meu coração é aquele que está conectado ao meu eu, a presença em mim. Não existe caminho determinado para isso. Cada um de nós é um caminho. Exato. E um cuidado, né? Não ia nem falar isso, mas assim, quando eu comecei a descobrir isso, eu percebi também, quando a gente fala, eu sigo o meu coração e tal, eu percebi que com algumas pessoas que eu conversava, elas utilizavam isso para libertinagem. Então eu também vou fazer isso, eu também, né, sou porra louca, eu vou chutar o balde e tal. Não é a mesma coisa. Então, assim, tem que deixar o processo, porque o ego, de início, ele se apropria disso também, né? Falando, não, agora eu posso. Agora eu não estou mais engessado naquela religião, agora eu não preciso controlar isso. É como se a gente desse um ok para o ego também relaxar. E aí, dependendo da força que ele ainda tem para atuar na nossa vida, ele aproveita disso. Eu percebi esse movimento em mim e percebia muito mais em pessoas que a gente conversava, e eu percebia que elas estavam interpretando ao contrário aquilo que eu falava. Elas estavam dando uma autorização para fazer tudo aquilo que elas tinham montagem em termos de libertinagem, né? E eu percebi que não é o caminho, né? Mas é um processo, né? Porque eu também devo ter feito isso de alguma forma, até sem perceber, né? E eu fui percebendo também, né? Porque quando a gente se abre, a gente acaba liberando um espaço também para determinadas manifestações que estavam presas, reprimidas, né? É um processo. Então, é mesmo não deixar a mente se apropriar disso e deixar acontecer, porque isso também vai ruindo aos poucos, né? Tanto é que eu comecei a perceber isso e ter o cuidado para falar isso, porque eu percebi que algumas pessoas que, em confiança, elas davam um ok. Ele falou isso, é mesmo, posso ser porra louca mesmo. Aí, em vez do coração, escutava o ego, né? Exatamente. É uma tendência, né? Então, tem que tomar muito Mas cuidado. aí, eu tenho uma dica, né, para as pessoas, que eu sempre dou. Né? Que as pessoas veem, mas o que é o coração e o que é o ego? O ego, ele sempre traz conflito, traz disputa, traz conquistas, né? Que ele quer conquistar algo, quer provar algo, né? Quer separar as coisas, né? Ele é o próprio egoísta, né? Pensa só no próprio umbigo, né? Agora, o coração não, ele se expressa como unidade, como paz, como amor, como compreensão, como compaixão. Então, a dica é, quando for paz, compreensão, compaixão, amor, é o coração. Quando for conflito, separação, desunião, é ego. Quando quer provar alguma coisa, quando quer conquistar alguma coisa, adquirir alguma coisa, é ego. Então, para escutar a voz do coração, é estar aberto para a aceitação do outro e sempre
se tornar um servidor, fluir de acordo com a paz, com o amor que você é, né? Porque o coração, né, o ser, ele é união. E o ego não, o ego é separação, é dualidade. É isso. Boa dica. É isso aí. É uma questão mesmo de se observar, né, de ter uma serenidade interna, né, para que você se perceba o seu coração, o que é de verdade o seu coração, né? Quem é que está se expressando. E aí é através do silêncio que você vai perceber. Né? Não aqui, não é a mente, né? É aqui, é o sentir. Né? Então, o coração, seguir o coração, escutar o coração, é você estar aberto para o universo se expressar através de você, não você como pessoa. Você, pessoa, é ego. Você querer provar algo para alguém, conquistar algo, né? Querer o poder, querer manipular, né? Querer que as coisas vão de acordo com o que você pensa, se é certo, se é errado, isso é ego. Agora, você atuar de acordo com a compaixão, compreensão, com amor e aceitação, aí é coração. Exato, eu percebi também na questão do coração, né? Quando você está conectado com o coração, você sente uma paz de espírito muito grande, independente do que está acontecendo. E hoje, eu sinto que paz de espírito é até superior à maior alegria que você pode sentir, né? Porque paz de espírito é alegria, a verdade é essa, né? Eu sinto que é a coisa mais gostosa que tem quando você tem essa paz de espírito, né? Porque é muito apegado à alegria, à vibração dessa alegria mesmo, né? E depois eu percebi que a paz de espírito traz uma alegria que é muito superior à alegria que eu achava que era que me nutria, né? Então, eu percebo também que a conexão com o coração me traz isso. Isso, é isso aí. É um contentamento, né? É isso mesmo. Tá tudo certo, é isso certíssimo. Né? Perfeito. Então, já que eu falei em silêncio, né? Vamos, antes de fechar, eu queria lembrar as pessoas de BH, de perto de BH, que nos dias 6, 7 e 8 de outubro nós vamos fazer um satsang presencial lá em Belo Horizonte, né? Então, vocês devem me acompanhar aí o meu perfil e tudo, a minha página. Então, ficar atento e tudo a divulgação, né? Porque quem quiser participar, né, vai ser uma alegria para a gente encontrar com vocês num evento presencial, porque é muito bom a gente estar junto. Assim, online já é bom, presente, então, é melhor ainda, né? Então, é isso. Aí, agora eu vou convidar vocês, então, para a gente fazer uns 5 minutinhos de silêncio, né? De fazer uma meditação, para que a gente sinta, né? A presença em nós, com mais evidência. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente, mas naturalmente, sem esforço. Vamos respirar apenas pelas narinas, sentir o ar fluindo, entrando e saindo dos nossos pulmões. Vamos relaxando todo o nosso ser, esvaziando a nossa mente. Vamos focar a nossa atenção apenas na respiração. Vamos deixar que os pensamentos passem por nós, mas não vamos nos apegar a eles.
Vamos inspirar e expirar. Soltando todas as nossas tensões. Deixando que a energia flua através da nossa espinha, da medula espinhal. Sentindo o prana nos envolver. Penetrar no nosso ser. Mas percebendo a energia dentro e fora de nós. Essa energia de paz, de amor. Essa energia é a presença. A presença que somos, a presença que é tudo que existe. Essa presença é viva em cada um de nós, em todas as outras criaturas e em toda a existência. E essa presença, ela é sabedoria, ela é verdade, ela é amor. Ela existe desde sempre e para sempre. Ela é imune e imaculada. E nós somos isso. Nós somos essa presença, o puro ser, que percebe o que é real e o que é irreal. E que flui através da vida, se observando, observando o universo e fluindo. Consciente de que é. E de que tudo é. E de que o outro também é. E dessa percepção e dessa conscientização, fica claro o sentido da existência é ser amor e amar. É compreender e se compadecer de si e do outro. É vivenciar a vida com profundidade, com alegria e gratidão. É saber-se, ser o ser. É saber-se ser amor, verdade e compartilhar.
Vida é compartilhamento, união e compartilhamento. É fluir com ventura, aceitando o que a vida traz e o que a vida leva. Sempre com profundidade, com naturalidade, com compreensão. Assim é. E isso permanece pelo sempre. Que essa consciência de ser esteja viva e vibrante em todas as circunstâncias, momentos da nossa existência. Gratidão ao universo, gratidão aos mestres que nos inspiram, a cada um de vocês que compartilham conosco. Gratidão pelo existir. Namastê a todos. Gratidão, gente. Uma boa noite para vocês. Muita paz, muita luz para todos. Até um próximo encontro, então. Terça-feira tem mais para quem quiser. Muita luz. Até, gente. Tchau.